Muito bem, é uma alegria, uma tarefa que demandou centenas de milhares de páginas na história da igreja, falar em 15 minutos. Falar de eclesiologia, teríamos que começar pelas escrituras, passando pelos pais da igreja, passando pelos concílios, pela escolástica cristã e também pela reforma e por Wesley. Então eu vou começar de trás para diante. Eu vou fazer uma pequena leitura de um texto de Wesley sobre a natureza da igreja, que é o centro da temática eclesiologia, que obviamente vai muito além do tema natureza. Diz assim o reverendo John Wesley: consideramos primeiro o que é propriamente a igreja de Deus. Qual é o verdadeiro sentido desse termo? A igreja em Éfeso, como o próprio apóstolo explica, significa os santos, as pessoas santas que estão em Éfeso e lá se reúnem para cultuar a Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Quer o fizesse num, ou como podemos provavelmente supor, em vários lugares. Mas é a igreja em geral, a igreja católica, ou se quiserem universal, que o apóstolo, nesta passagem, considera como um corpo, compreendendo não somente os cristãos de uma congregação, de uma cidade, de um estado ou nação, mas todas as pessoas sobre a terra que têm o caráter aqui referido, podemos considerar também, seja denominacionalismo ou outros. Eu sei que quando eu falei a palavra católica, alguns ficaram arrepiados. Mas é o sentido universal da igreja, que não é a igreja universal. Olha só que dificuldade semântica a gente tem com as palavras, né? Estamos falando da igreja corpo de Cristo. E se Wesley define, porque é muito fácil nós provincializarmos a igreja ao nosso pedaço, a nossa herança própria, e aqui até agora se falou dessa maneira. E eu preciso falar eclesiologia desde uma perspectiva bíblica, teológica. Eu não tenho tempo de falar, e gostaria, mas não tenho, de falar um pouco mais, discorrer um pouco mais, não na abordagem, que não é a minha área da sistemática, mas na abordagem bíblica. Diz assim o apóstolo Paulo, e agora eu gostaria que vocês acompanhassem. Em 1 Coríntios 12, 27, a igreja como um propósito de Jesus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não permanecerão de pé diante da igreja. Jesus é, então, o fundador da igreja. A igreja é de Jesus. Não é? Foi mencionado aqui que eu vivo repetindo que a igreja é de Deus. Eu já pus isso várias vezes, né? A igreja não é do bispo Paulo, graças a Deus, não é do bispo Adonias. A igreja é de Jesus. Amém? Jesus como fundador da igreja, e Paulo é o Senhor e é o mestre da igreja. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. A igreja existe para honrar, glorificar e anunciar o nome do seu Senhor, Jesus Cristo. A igreja é o próprio corpo de Cristo. Quem agride a igreja, quem fere a igreja, agride e fere a Cristo. Essa é uma coisa que eu venho com muito cuidado enfatizando, e nós no colégio temos trabalhado isso, é o respeito com a noiva do Cordeiro. Não é? A igreja somos nós. Se há pecado na igreja, é porque tem há pecado em nós.
Lutero tinha uma frase que ficou famosa, que ele dizia que a igreja reveza momentos de 100% santa com 100% pecadora. Espero que os momentos nossos aqui sejam os momentos santos, não é? Porque os momentos pecadores também existem. A igreja é o alvo do amor de Cristo. Diz assim Paulo aos Efésios: marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por isso Cristo deseja que a igreja seja espiritualmente bem alimentada, segura, radiante. Afinal, ela é a comunidade dos santos. E tudo isso que falamos aqui sobre a importância do discipulado, que é o acolhimento, que é ajudar a trabalhar o caráter das pessoas, levar a elas a uma maturidade cristã, para que elas descubram seus dons, seus ministérios, e sirvam porta fora da igreja, é exatamente uma decorrência da própria natureza da igreja. Não existe igreja sem missão, e não existe missão sem dons e ministérios, e não existe dons e ministérios sem um discipulado bem feito com os fiéis e com os convertidos. A igreja como um corpo unido. Falou-se de unidade aqui, chovendo molhado, dizer da nossa necessidade de que atendamos a oração de Jesus para que todos sejamos um. Temos sérias dificuldades nessa área e todos nós sabemos disso, porque embora seja verdadeira a sentença, cada cabeça uma sentença, ela é pecadora, porque nós devemos honrar uns aos outros, a Bíblia diz. E isso não tira de nós o direito de pensar, mas coloca conosco o direito e o dever de amar e respeitar o que os outros pensam. A igreja é a ação de Deus. A igreja e a ação de Deus nela é trinitária. Tem uma igreja pentecostal na América Latina, não vou citar o nome, provavelmente os mais que viajam mais conhecem isso, que batiza em nome de Jesus, não é? É um fundamentalismo unilateral, ou seja, de um lado só, né? Porque pega aquela frase lá: que faremos, irmãos? E Pedro responde: todos vós sejais batizados em nome do Senhor. Então eles dizem que está lá escrito no dia de Pentecostes, mas pulam por cima de toda. E aí a importância de que a nossa leitura bíblica seja acompanhada de uma reflexão de como a igreja primitiva desenvolve certos conceitos, né? Os concílios e tudo mais, né? Sem falar que a grande comissão inclui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz assim Paulo, só para confirmar que os próprios dons, Paulo sublinha numa dimensão trinitariana. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, os dons, não é? Vêm do Espírito, os serviços reproduzem o ministério do Senhor, que é Jesus, e as realizações são frutos do poder do Deus Todo-Poderoso. São muitos os dons e ministérios, mas um só Espírito opera todas as coisas. Diz assim, 1 Coríntios 12, 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Um dos dons, o dom de serviço, que pode ser chamado de diaconia, eu trago aqui uma das ilustrações que mais moveu a minha vida, que mais
se tornou um estereótipo de serviço. Uma pessoa que é muito conhecida da primeira região e que nós indicamos para receber o Prêmio Mundial da Metodista da Paz, o Prêmio Metodista dado pelo Concílio Mundial, que foi a pessoa do seu Mário Ei e também Dona Anita, né? A memória que eu tenho, eu fui funcionário do Instituto Central do Povo, e eu não estou nem na metade. Aí eu vou resumir. Eu vou resumir com essa história. Depois o restante, se vocês quiserem, vai estar no site da primeira região, o esboço. Mas eu dei aula lá na Escola Álvaro Alberto, o Livson é sabedor disso, né? E por onde a gente andava na primeira região, as pessoas mais antigas viveram mais de perto. Onde havia uma reunião metodista, o seu Mário estava lá, ou pegava a vassoura, ou pegava água para servir alguém. Ele nunca estava parado. Não é? Ele era a encarnação da ação do Espírito na vida e sem aparecer dissimuladamente, né? Quase que as pessoas não notavam, mas aquele homem estava propiciando qualidade de vida, de clima, no meio de todos nós. Não é? Isso foi uma coisa que marcou muito a minha visão de dons e ministérios por conta ao ver a encarnação de dons e ministérios. Por sinal, o Davi, que está nos orientando aqui, é sobrinho dele, porque ele era casado com a Dona Anita Betsuei, e que segue esse mesmo ministério. Dona Anita também é um exemplo semelhante. Então, quando nós pensamos em dons e ministérios, nós muitas vezes pensamos muito em reuniões onde há manifestações espirituais. Eu acredito que o Espírito se move nelas, sem sombra de dúvida. Mas eu queria que dons e ministérios, que faz parte da natureza, do modo da igreja ser, igreja do Senhor Jesus, ela tem uma corporalidade. Assim. O que dá corporalidade à igreja, o que faz dela corpo de Cristo, são os serviços que ela realiza, as ações, seja ser instrumento para tocar um coração, seja ser instrumento para levar consolação, seja para ser instrumento para levar cura, seja um instrumento para levar ensino. É aí que a igreja se torna corpo de Cristo, não é? Porque Jesus disse exatamente isso: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, isso identifica a igreja com o seu Senhor e define a sua eclesiologia em cima da natureza de Cristo, ou seja, por isso somos corpo de Cristo. A marca da igreja, então, quanto o corpo é unidade, quando quebra-se a unidade, nós ferimos o corpo. A marca da igreja é a diversidade, ou seja, nós somos diferentes, né? Eu e o Carlos temos pastoreado junto há mais de 40 anos, mas eu sou totalmente diferente do Carlos. Não é fácil conviver com o Carlos. E ele deve achar a mesma coisa a meu respeito, não é? Mas nós nos amamos e entendemos que o Espírito fez a gente diferente, não é? Fez a gente diferente para o crescimento do reino e para o nosso crescimento pessoal, não é verdade? Por fim, e aí eu disse que o excesso de otimismo é quando o pregador diz, por fim, não é? Em tempos do bispo Isaías Sucasas, a coisa funcionava mais ou menos assim, era 3, 4 horas de mensagem, né? Mas eu vou terminar. Por fim, não há corpo sem mutualidade. Pode dizer para o irmão que está ao seu lado, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Isso é ser igreja. No capitalismo, a corrida é para que cada um baste-se a si mesmo. E, de preferência, baste-se a si mesmo pisando nos outros. Na igreja, nós precisamos uns dos outros. Isso se chama mutualidade. Nós nos completamos. Obrigado. Que Deus abençoe.